Fala galera, beleza? Vamos hoje para o assunto de transitividade verbal, ou se você preferir, transitividade do verbo. É um assunto essencial na sua vida. Professor. Esse é, porque agora você vai estudar os tipos de verbos. Mais legal demais da conta. Vamos lá? Pagando aqui. E você vem aqui, ó. Verbo transitivo direto. Começamos logo por ele. VTD. Verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto exige um complemento sem preposição. Olha lá, sem preposição. E o nome desse complemento sem preposição é objeto direto. Beleza? Olha comigo, veja o exemplo. Paguei os carnês. Isso mesmo, paguei os carnês. Quem paga, olha aqui, ó. Olha o verbo pagar. Quem paga, paga algo. Ou seja, os carnês, objeto direto e o verbo é transitivo direto. Isso daí é a transitividade do verbo. É o que eu tenho que saber. Quem ama, ama alguém. Quem aprova, aprova algo. Tem preposição aqui? Não tem, professor. Não tem preposição. Se não tem, ele é objeto direto. E o verbo é transitivo direto. Legal? Bobo demais da conta, não é? Então, o verbo transitivo direto exige um complemento sem preposição. Sem preposição. O nome desse complemento é... Vou nem colocar a sigla para você, hein? Vou colocar aqui, ó. Objeto direto. Objeto direto. Professor, por que você não coloca a sigla? Porque eu não confio em você. Você esquece. Então, objeto direto. Beleza. Vamos lá. Pega para a próxima. Dúvida aqui? Daqui a pouco eu faço mais exemplos. Eu já faço mais. Aguenta lá. Olha aqui. Vamos apagando aí e colocando logo o próximo. Verbo transitivo indireto. VTI. Verbo transitivo indireto. Ele exige o complemento. Agora é com. Ó. Com preposição. Ou seja, ele exige a preposição. Legal? Show! Beleza? Veja o exemplo. Refiro-me aos projetos. Olha para o verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Olha aqui, exigiu preposição? Exigiu, professor. Então, esse verbo exige um complemento? Exige, ele é transitivo, ó. Transitivo por quê? Porque ele pede um complemento. Agora, se esse complemento tem preposição, ele só pode ser objeto. Escrevi para você, ó. Objeto indireto. Indireto. E o verbo é transitivo o quê? Indireto. Porque quem se refere a alguma coisa. Objeto é indireto. Então, olha a diferença lá. Legal demais a diferença, não é? O transitivo direto não tem preposição. O indireto tem preposição, porque ele exige a preposição. Bacana? Show? Então compare aqui, ó. Veja o próximo. Transitivo direto e indireto. É o chamado verbo bitransitivo. Quando eu falo em bi, não lembra a ideia de dois? Ou seja, bitransitivo. Duas transitividades. Aqui quer dizer que é uma direta e outra indireta. Nesse caso, o verbo vai exigir dois complementos, ou seja, um sem preposição, direto, e o outro com preposição, indireto. Beleza? Um sem, outro com. Olha aqui o exemplo. Informei os dados aos servidores. Quem informa, olha para o verbo informar. Quem informa, informa alguma coisa, professor. Informa algo. Quem informa, informa algo. Alguma coisa. Beleza. Mas quem informa, informa alguma coisa a alguém, professor. A alguém. Ou seja, aos servidores. Beleza. Vou nem colocar aqui ainda. Calma. O verbo é transitivo? É. Ele exige dois complementos? É. Exige dois complementos. Um, sem preposição, chamado objeto direto, professor. Não tem preposição, ele é objeto direto. O outro, com preposição, chamado objeto
indireto. O outro com preposição chamado objeto indireto. O verbo então é transitivo direto e indireto. Percebeu? Legal pra caramba isso, não é? Olha lá. Ele pede dois complementos, exigiu. Um sem preposição, o outro com preposição. Professor, como é que eu vou saber isso? Você vai ter que conhecer a regência do verbo. Você tem que conhecer o cara. Cada verbo ele tem sua história. Isso mesmo. Ó, quer ver? Compare comigo. O verbo necessitar. Necessitar. Quem necessita? Necessita de alguma coisa. Pedir um complemento com preposição? Sim. Então necessita de algo. Quem precisa? Precisa de alguma coisa. Pedir complemento com preposição? O verbo é transitivo indireto. Ó. Quem obedece? Obedece a alguém. Ó. Se obedece, obedeça os seus pais? Não, nada a ver. Obedeça aos seus pais. Veja, o verbo é transitivo indireto. Legal? Show? Bacana. Massa demais. Então vamos lá. Vou apagando aqui. Vou apagando aqui. Legal. Paguei e vamos dar continuidade. Verbo intransitivo. O verbo intransitivo, por sua vez, é conhecido como verbo que tem regência completa. Não vá pela regrinha da tia Maricota. Eu lembro que a tia Maricota dizia: verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Não, nada a ver. Nada a ver. Verbo intransitivo é aquele que tem regência completa. Mudou tudo na minha vida agora, professor. Calma, calma. Regência completa por quê? Porque ele não exige chamado objetos. Não tem objeto direto, nem objeto indireto. Ou seja, ele é completo. Não tem. Professor, eu posso dizer que tem sentido completo? Não. Por aí não. Olha só. Eu digo aqui. Os torcedores sumiram. Ele pede complemento? Não, não pede, professor. Quem sumiram? Os torcedores. Sujeito. Sumiram é o verbo. Pediu complemento? Não, não pediu. O verbo é o quê? Intransitivo. Do estádio é apenas de onde é que eles sumiram. Adjunto, adverbial de lugar. De onde é que sumiram? Do estádio, professor. Adjunto adverbial de lugar. Ó, compare aqui. As crianças morrem. Eita, professor, esquece o de rir, vai. As crianças morrem. Vou colocar aqui, ó. Vou dar até um pulinho pra cá, um pulinho pra cá. Olha aqui, ó. As crianças morrem. Professor, mas isso é trágico demais da conta. Concordo com você, concordo com você. É trágico, não é? É. Mas olha só. Analise comigo. Quem é que morre? As crianças é o nosso sujeito. E o verbo morrer é um verbo o quê? Intransitivo. Intransitivo. Perceba. Possui regência completa, não possui? Possui, professor. E não pede um complemento para ele. Legal. Bacana. Mas quando você coloca bem aqui, ó. De rir. Não dá um sentido a mais a esse verbo? Sim, professor. Aqui de rir até um adjunto adverbial de causa. A causa do riso. Isso mesmo, isso mesmo. Aí basta você, aqui ó, analisar o contexto. O verbo morrer, morre de... Não, nada a ver, professor. O verbo é intransitivo, não pediu complemento. De rir é apenas adjunto adverbial de causa. Legal? Show demais, né? Cabendo lembrar você que morrer de rir é uma figura de linguagem muito conhecida como hipérbole. Lembra da hipérbole? Só você se lembrar daquelas meninas quando termina com o namorado e ela fala: ah, eu quase morri de tristeza. Chorei um rio de lágrimas. Não exagero? A professora falaria exatamente isso aqui, ó. Morri de rir. Terminei, morri de rir. Exagerou, não exagerou? Então, adjunto adverbial. E aqui você tem uma hipérbole. Figura de linguagem. Beleza? Então, o verbo intransitivo é aquele que não exige complemento chamado objeto, mas pode ter adjuntos adverbiais. Legal? Show demais. Beleza. Vem aqui comigo. Compare um exemplo de Bechara. Bechara traz o seguinte exemplo. Isso aqui é muito bacana. É legal demais da conta. Veja aqui o exemplo de Bechara comigo.
Eu escrevi uma carta. Eu escrevi para você. Eu escrevi uma carta para você. E eu escrevi bastante. Olha só. Cadê o verbo? Escrevi, professor. Ó, escrevi. 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 Quem é que escreveu? Eu. É o nosso sujeito, professor. Sujeito, que eu já sei. Sujeito. Legal. Bacana. Primeiro caso. Eu escrevi algo. Algo. Uma carta. Pediu um complemento? Pediu, professor. Então o verbo é transitivo. Direto. Uma carta é o nosso objeto direto. Legal? Ó, escrevi algo. Escrevi uma carta. Compara com o exemplo seguinte. Eu escrevi para você. Ó, quem escreve, escreve para alguém. Ó, eu escrevi para você. Escreve para alguém. E esse para alguém, ó. Pediu um complemento? Pediu. Tem preposição? Tem. Se tem preposição, o verbo é transitivo indireto. E o objeto, ele é indireto. Beleza? Olha lá. Você percebeu que foi só mudar o contexto? Alterou a regência desse cara? Compare. O exemplo abaixo. Eu escrevi uma carta para você. Olha aqui, ó. Escrevi algo. Algo para alguém. Ou seja, para você. Escrevi uma carta para você. Olha lá, ó. Ao para alguém. O verbo, então, é transitivo? É, porque exige dois complementos. Exige um complemento. Se exigir complemento, é transitivo. É um trânsito. Transitivo o quê? Direto, professor, porque tem objeto direto. Mas é só direto? Não, professor. Tem o indireto também, ó. Tem preposição, tem objeto indireto. Legal? Show. Compare aqui, ó. Eu escrevi bastante. Eu escrevi bastante. O verbo escrever agora ele não exige complemento. Escrevi bastante. Eu escrevi. Não exige o complemento. Intransitivo. Agora, bastante. Né? O tão quanto que eu escrevi. Ó, escrevi muito. Escrevi bastante. Ou seja, aqui você tem um adjunto adverbial de intensidade. Eu escrevi bastante. Você observou que para o verbo intransitivo, no máximo, eu posso ter um adjunto adverbial? Legal demais isso aqui, não é? Muito bom estudar a língua portuguesa. Oh, coisa boa. Beleza. Vamos então para o verbo de ligação. Ah, professor, o verbo de ligação é mole. É fácil demais dar conta. É verdade, o verbo de ligação é tranquilo. Vamos então. Algumas peculiaridades, mas nada que não te assuste. Verbo de ligação. O verbo de ligação ele liga a característica ao seu respectivo sujeito. O próprio nome já diz. Para que serve o verbo de ligação? Ligar? Ele liga a característica ao seu sujeito. Olha só. Joaquim tornou-se herói. Você sabe de quem eu estou falando? Cadê o verbo? Tornou-se, professor. Quem é que tornou-se herói? Joaquim lá, ó, professor. Joaquim, aquele ministro. É ele mesmo. Joaquim. Beleza. Herói é característica desse cara? É, professor. Herói é característica dele. Legal. Olha só. Mas essa característica está sendo ligada por meio de um verbo? É. Essa característica, então, ela vai se chamar predicativo do sujeito. É, predicativo do sujeito, isso mesmo. Olha só, presta atenção, presta atenção. Se a característica do sujeito está ligada por meio de um verbo, essa característica só pode ser predicativo do sujeito, e o verbo é um verbo de ligação. Porque ele está ligando o predicativo ao seu respectivo sujeito. Legal, não é? Olha só então. Tem alguns verbos que geralmente serão verbos de ligação. Vou colocar aqui para você, ó. Opa, apareceu todo mundo aí de uma vez, ó. Você gosta de mnemônico? Professor, não sei nem o que é isso. Mnemônico. Mnemônico são formas de memorização. Ou seja, macete macetoso. Olha só. TV, café, SP2. TV, café, SP2 são os verbos de ligação. Geralmente, tá? Geralmente serão verbos de ligação. Presta atenção.
tornar-se, tornar-se, ver, virar-se, continuar, continuar, a, andar, F, ficar, E, estar, S, ser. E o P2? Por que P2, professor? Porque são dois verbos. Parecer, parecer e permanecer. E permanecer. São dois verbos, não são? Então, P2, dois verbos. Olha só, vou te dar uma média aqui, que esses caras em 70% das vezes, não é sempre, tá? Vou te dar uma média de 70% das vezes que aparecerem são verbos de ligação. Quer dizer o quê? Que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Viu esses caras? Tenha cuidado. Tornar-se, virar, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer. Poder ficar, né? Beleza. Tranquilo? Então, olha só. Vamos ao contexto. Vou apagar aqui, né? Deixa eu apagar. Vamos apagar. Já apaguei boa parte. Legal pra caramba, né? Então, vamos lá. Apaguei. Esse é ótimo. Olha só, cadê o verbo? É, professor. O que é ótimo? Esse. Sujeito. Ótimo é característica dele? É, professor. Essa característica está ligada por meio de um verbo? É, professor. Então, essa característica pode ser chamada de predicativo do sujeito. E esse verbo é um verbo de ligação. Beleza? Aqui, ó. Veja outro. Os grevistas andam fracos. Cadê o verbo? Andar, professor. Andar. Quem é que anda fracos? Os grevistas é o nosso sujeito. Fracos é característica deles? É, professor. Essa característica está sendo ligada por meio de um verbo? Sim. Então, essa característica só pode ser chamada de predicativo do sujeito. Só pode ser chamada de predicativo do sujeito. Beleza, beleza, beleza. Então, olha só. Se essa característica está sendo ligada pelo seu verbo de ligação. O verbo, então, é um verbo de ligação. Porque, olha só, você tem a característica ligada ao seu sujeito por meio de um verbo de ligação. Legal? Show de bola? Beleza! Então, olha só. Continuemos. Veja o próximo contexto. Esse é legal pra caramba. Analise comigo. Tenha cuidado com isso aí, hein? Tenha cuidado. Olha na tela lá, vai. Olha na tela. Vamos dar uma analisada na tela. Nós é que acompanhamos a bengala. E no outro contexto, os mecanismos sociais é que sofrem menos conflitos. Vamos analisar os dois contextos. Vamos analisar. Beleza, olha aqui pra mim, vai. Olha pra mim que você presta mais atenção. Presta atenção, olha pra mim. Temos quantos verbos aqui no primeiro caso? Nós é que acompanhamos a bengala. Ah, professor, dois verbos. Dois. Cadê? Cadê o primeiro verbo? Acompanhamos. Isso mesmo. Ué, professor, e o é? O é não é verbo. Aqui nem verbo ele é mais. Aqui você tem a expressão é que. A expressão é que. Essa expressão é que é conhecida como partícula passivadora, professor? Não. Partícula de realce. Para que serve essa partícula de realce? Para nada. Como é que eu sei que é a partícula de realce? Retira do texto. Nós acompanhamos a bengala. Mantém o mesmo sentido? Mantém, professor. A mesma ideia. Partícula de realce serve apenas para realçar, enfatizar. A expressão é que é uma partícula de realce. Quer ver como você utiliza no seu dia a dia? Quem nunca disse a frase eu é que mereço aumento? Eu é que dou meu sangue nessa empresa, ou seja, para enfatizar, para realçar. Não teria o mesmo sentido se eu dissesse, ó, eu mereço aumento,
Eu dei o meu sangue nessa empresa. Ou seja, esse aqui é uma partícula de realce. É só para realçar. Olha aqui comigo. Os mecanismos sociais é que sofrem menos conflitos. Ó, como é que eu sei, professor, que é a partícula de realce? Todas as vezes que você puder retirar esse aqui do contexto e o texto puder fazer sentido ainda, ele é partícula de realce. Os mecanismos sociais sofrem menos conflitos. Posso retirar? Pode. Pode, professor. Então, olha só. Se tem como retirar, ele é uma partícula de realce. Está aqui apenas para realçar o sentido do nosso texto. Legal pra caramba, não é? Ó, retirou, manteve o sentido, é partícula de realce. Só isso, ó. O professor pode retirar mesmo? Pode. Professor, mas eu pensei que fosse nós somos, parece um erro de concordância. Não. Tome cuidado, a partícula de realce, ela é invariável, ou seja, ela é cristalizada, ela não pode mudar. É isso aqui mesmo, nós é que acompanhamos a maçã do bal. Eu é que fiz as tarefas. Olha só, você não realçou? É para realçar, enfatizar. Olha na tela comigo. Tela. Questão. No trecho, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa. A expressão é que confere ênfase ao elemento que exerce a função de sujeito da oração? Pergunta de prova, hein? Perguntou se esse é que confere ênfase ao elemento que exerce a função de sujeito. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Tá aqui, dá ênfase? Olha aqui pra mim. Presta atenção. Vem cá. Vem cá. Olha aqui. Vamos lá. A mulher é que... Vamos fazer o primeiro caso? Retira. A mulher lhe disse que o melhor é comprar casa. Opa, posso fazer isso aí? Pode, professor. Pode retirar sem problema nenhum. Esse é que... Então, ele é uma partícula de realce. Por quê? Porque ele dá ênfase. Ó, ele está dando ênfase que a mulher é que toma as decisões. É, professor, a mulher é que toma as decisões. Tá, é o contexto, é o que está dizendo aqui. Não, não é a vida real. Olha só, esse é que está dando ênfase, tá? Ou seja, a questão está correta. A questão está certíssima. Porque esse é que confere ênfase ao elemento que exerce a função de sujeito da oração. Quem é, professor? Ó, quem foi que lhe disse que o melhor é comprar casa? Ah, a mulher. A mulher é sujeito? É. Esse é que tá dando ênfase ao elemento que exerce a função de sujeito? Sim. Então a questão está correta. Legal? Bacana? Show? Então beleza, galera. Lógico que ainda tem muita coisa pela frente para ser estudada, né? Hoje foi só a transitividade do verbo. Legal? Até a próxima. Abraço.